rede social que permite, ainda por enquanto, essa liberdade de poder fazer lives, transmissões ao vivo. Na China já não é permitido pregadores, pastores fazerem transmissões, e a regulamentação chinesa diz que só vai poder fazer vídeos alguém que tem formação, faculdade, né, em tal área. Se vai falar de saúde, vai ter que ser um médico, né? Se vai falar de educação, vai ser um pedagogo, né, que tem pedagogia, né? E Bíblia. Bem, a China não é a favor de Bíblia, crê em Deus, de igrejas, né? Lá é um partido comunista, né? Estão regulando as redes sociais, né? Eu acredito que isso vai para o mundo inteiro, né? Simplesmente vai para o mundo inteiro. Enquanto há liberdade de expressão, vamos usar, né? 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 22. E agora eu tenho aqui no meu celular em PDF a Bíblia judaica, né, em português, né? Estava observando essa Bíblia. Não fala Yehoshua na Bíblia judaica, fala Yeshua, que na versão judaica eles dizem que quer dizer Adonai salva. Para mim não resolve, né? Porque os judeus, quando você pergunta para um judeu, o judeu não, é Ihudim, um hebreu, um israelense, um Ihudim, qual é o nome do Criador? Qual é o nome de Deus? Ele vai te responder 3 coisas. Hashem, que quer dizer o nome. Elohim, isso aí eles podem dizer. E Adonai. E não significa coisíssima nenhuma. Não significa o nome que salva. Essas 3 coisas ele pode te responder. Você pode falar Hashem, que quer dizer o nome, Elohim, né? Ou Adonai, né? Que tem maçoréticos, né? Mas o tetragrama Yod, Re, Vav, Re, YHWH, aí o judeu não libera, não fala não. Eles dizem que os Ihudim, os hebreus, os israelenses falam isso entre eles, né? Mas nunca divulga o nome sagrado para ninguém, né? E há essa questão de que são 4 letras que não possuem vogais, só consoantes, né? Mas eu já fiz uma explicação aqui uma vez sobre Hashem, sobre Adonai e Elohim, tirando as letras e juntando ela entre as 4 consoantes, Yod, Re, Vav, Re, YHWH. E tem uma pregação explicando isso, aí dá o nome Yeho, né? Yehová, né? Yehoshua. Porque o Yeho tem o tetragrama, né? O Yeho tem, né? O Adonai não tem. O Elohim não tem, o Hashem não tem. Você não está citando as 4 letras sagradas, Yud, Re, Vav, Re, quando chama Adonai. Então, Yeshua não resolve. Yeshu não resolve, né? E é o Talmud, né, que abreviou mais o nome Yehoshua, colocou Yeshu no Talmud, porque no tempo do hebraico antigo, lá, do profeta Moisés, o seu sucessor se chamava Oséias, filho de Benu, filho de Nu, Benu. Ben quer dizer filho. Abba
quer dizer pai, né? Era Roché, filho de Benu. Aí em Números 13, o profeta Moshe adicionou o Iude ao nome Roché. Osés, que quer dizer salvação. Aí o nome dele virou Yehoshua, que quer dizer Yehová salva. Então, não tem. O único lugar onde você encontra o nome Yehoshua é nessa Bíblia aqui de Jerusalém, né? Da editora Paulinas, na página 1704, para a letra F, no rodapé, porque é uma Bíblia de estudo. Lá está, né? Que o nome Yehoshua quer dizer Yahvé, Yehová salva, né? Então não está nem nos textos da Bíblia de Jerusalém, está no rodapé. Deixar escapar, né? Escapou, né? Foi bom. Bom porque não adianta comprar uma Bíblia judaica. Eu vi lá, a única coisa que ela vai ajudar vai ser não expressar certas palavras em latim, né? Por exemplo, fé é latino, hebraico é emuná. Aí traduzido seria ter confiança em Deus, ter confiança em Jeová. Ao invés de eu falar, tenha fé em Deus, tenha fé em Jeová, aí eu diria, né? Uma expressão melhor do que o latim, tenha confiança em Jeová, tenha confiança em Deus, né? Então ajudaria nesse sentido. Você vai falar presbítero, episcopo, a Bíblia judaica vai dizer líder congregacional, dirigente vai se chamar líder congregacional. E aí os outros nomes, mas os outros nomes não salva. Não fala Pedro, fala Kefa, não fala Tiago, fala Iacove, tá certo. Não fala Judas, cartas, epístolas de Judas, fala Yehudá, né? Tá certo. Porém, quando vai para o nome que salva, aí é a mesma coisa que os gregos fizeram quando pegou a Bíblia em hebraico e traduziu para a Septuaginta, abreviando nomes. Tirou o nome Yehoshua, arrancou 2 letras e ficou Yeshua, né? Que é uma abreviação de Yehoshua. No entanto, e portanto, o nome que salva é Yehoshua. Não pode haver abreviação. Ou então nós vamos nos perder, né? Tá vendo o tamanho da complexidade da coisa, né? E eu estava lendo aqui, e é na Bíblia de Jerusalém, né? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, né? Na Bíblia aqui de Jerusalém, que no português não é uma versão bíblica 100% correta, mas é boa, né? E o melhor dela é o regalo. Regalo no espanhol quer dizer presente. O presente que ela traz na letra F da página 1704, que é uma Bíblia de estudo. Então ela traz o nome no hebraico, né? Da Brit Hadashah aqui, Nova Aliança, Novo Testamento. Embora nela toda está escrito Jesus, acho que mais de 600 vezes, mas pelo menos o rodapé deu o nome Yehoshua. Já é um regalo, já é um presente para quem quer ir para o céu, né? 1 Coríntios 16, 22, se alguém não ama Adon, aqui está Senhor, né? Já é latim. O hebraico é Adon, né? Se alguém não ama Adon, seja anátema, né? E aí Paulo termina dizendo uma palavra hebraica, né? Maranata, né? Ainda tem alguma coisinha de hebraico na Bíblia, né? Pouquíssima coisa, né? Muito pouca coisa, né? Você entende, né? Então, eu quero falar um pouco sobre o tema, o título da pregação, de que você que está me ouvindo agora ao vivo, e essa pregação vai para o YouTube, Facebook, Quai.
depois ela volta aqui para o TikTok. Se eu pregar até 1 hora, 60 minutos, dá para publicar ela todinha no TikTok, né? TikTok aceita vídeo de 60 minutos. Se passar, não aceita. Teria que fazer cortes, né? Compreende? Mas você não pode ficar neutro. Você nunca ficará neutro. A partir de agora, né, que você ouve a verdade, conhece a verdade, e Kefa falou na sua carta, né, melhor fora nunca ter conhecido a verdade do que conhecer a verdade e se desviar dela, né? É como a porca que volta ao lamaçal, né, do chiqueiro. É como o cão que volta ao vômito, né? Então, conhecer a verdade é sério. Quem põe a mão no arado e olha ou volta para trás não é digno de mim. Mashiach Yehoshua disse isso. E Paulo falou em Filipenses: se o renegarmos, ele nos negará. Qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele diante do meu Pai e dos seus santos. Aí a palavra anjo é grego, né? Já não é nem latim. Ângelos. O correto é malá, né? Ou mensageiros no hebraico. Malá. Eu me envergonharei dele e diante dos meus malá, diante dos meus mensageiros, né? Que no grego traduziu para ângelos, anjo. Quando você fala anjo, você está falando grego, né? Quando você fala eclésia, você está falando grego. Quando você fala igreja, aí você já está falando latim. Se você falar Kehilá, que é congregação, você está falando hebraico. Se você falar comunidade, eu estava vendo, eu fui logo ver como é que a Bíblia judaica em português chama a congregação. Lá está escrito comunidade. Não está errado não, porque sobre esta pedra eu edificarei a minha Kehilá. Kehilá. Kehilá quer dizer comunidade. Já é melhor do que o latim, né? Já é melhor do que o latim, né? Mas você não vai ficar neutro. Ou você amará essa pregação que eu estou a pregar, que é a palavra original, ou você odiará. Não tem como ficar com meio termo, em cima do muro, indeciso, ou um ou outro. Melhor não conhecer o caminho da verdade do que conhecendo e desviar-se dele, né? É como o cão que volta ao vômito e a porca que volta ao lamaçal do chiqueiro, né? Então, ir para a glória, na Bíblia judaica também eu vi, não fala Jerusalém. Já melhorou, fala Eruxalahim, que é o nome correto, né? Se você for a Israel e chegar lá, eu quero chegar logo em Jerusalém, 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 Jerusalém. Não vai chegar nunca em Jerusalém, porque o hebraico, as 22 letras do hebraico não tem a letra J. O pregador André Luiz Nunes, de Goiânia, Goiás. Por que será que o hebraico não existe a letra J? Não aceita a letra J. Os iudins, os hebreus, os israelenses não falam a letra J. Não tem nem como obrigar um judeu a falar a letra J nos nomes próprios de cidades, de rua. Porque não existe o J. Eles não nasceram para falar a letra J. Não tem o J, gente. Por aí você já vê que o hebraico, as 22 letras do alfabeto hebraico, né, são importantes. E Deus quis fazer um pacto, uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac, Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, e já por causa disso. Para que o nome que salva não pudesse ser alterado. E quando viesse a última pregação, que eu acredito que é o que eu estou a pregar, você sentisse a diferença, se tocasse para sentir a diferença. Não tem como
o nome Jesus salvar. Porque o pai da letra J é o embaixador da Igreja Católica Romana, Jean Georges Tricino, enviado pelo Papa Leão X em 1515 para a Alemanha. Em 1524, ele mudou a fonética da letra I para o J. Então, o nome Jesus, porque antes era latim, Jesus. E antes do latim, estava em grego, erradamente. Errado, um erro em latim, um erro em grego. Jesus Cristo. E no ano 382, isso aqui que eu estou pregando é fato. O Papa Dámaso, da Igreja Católica Romana, ordenou Jerônimo fazer a tradução do grego para o latim, que hoje é chamado de a Bíblia Vulgata. Ainda tem a Bíblia Vulgata. Latim, Vulgata. Ele tira a letra O do Jesus Christus, grego. Aí fica Jesus. Aí o Jean Georges Tricino, em 1524, cria a tampa do caixão, né? A letra J. Romano, latim. Daí está o nome de Jesus, que não salva. A tampa do caixão, porque o caixão mesmo é a trindade, 3 pessoas distintas, 3 deuses, do imperador Constantino, que no ano 325, na Turquia, conclamou lá, decretou, e houve o concílio de Nicéia, e lá saíram resolvidos, concluído que passaria a pregar a trindade, né? Desde o ano 325. No ano 1524, com a letra J, agora era Jesus. E a verdade, Yehuanã 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e a verdade, onde está a verdade que salva? Bem, a Bíblia diz em Yehuanã, que se chama de João, mas é Yehuanã 4:22, que a salvação vem dos Iudins. Você fala judeus, mas é os Iudins. Então, temos que voltar à fé dos Iudins, dos israelenses, dos hebreus, porque depois dessa pregação aqui, que eu estou a pregar, o que vem é os 144 mil. Agora eu volto para o meu tema, né? Você não pode ficar neutro. Você amará esta pregação que eu estou a pregar, ou você odiará. Neutro você não vai ficar, não. Se você ignorar, é ódio. Se você ignorar, é ódio. Né? A Bíblia diz em Shemot, Êxodo, capítulo 20, versículo 24, o Criador Yehová. Que mandamento é esse? Porque o primeiro é: ouve, ó Israel, eu sou Yehová, que te tirou da casa do Egito, da escravidão, foi 430 anos. Não terás outros deuses diante de mim. Não é nós, não. Expliquei aqui que façamos Gênesis 2, 16, 17, desçamos na Torre de Babel, né, e confundamos quem há de ir por nós. Desçamos Bereshit, Gênesis 6, quem há de ir por nós é Ishaial, Isaías capítulo 6. Isso aí está falando com os anjos. Esse plural aí, façamos, desçamos, e quem há de ir por nós. Porém, Shemot, Êxodo 20, o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. E o versículo 4 diz: não farás imagem de escultura, de figura nenhuma nos céus, na terra, nem debaixo da terra, debaixo das águas. Não te ajoelharás perante ela, não servirás essa imagem. Porque na Igreja Católica, você acha que essas imagens, eles não dão banho? Não entra poeira, não, dentro da Igreja Romana? Não fica empoeirada? É servir, trocar de roupa, lavar. Esculturas que tem nariz, mas não cheira, boca, mas não fala, ouvidos, mas não ouve, olhos, mas não vê, braços, mas não pega em nada, pernas, mas não anda. Torne semelhante a eles aqueles que os fazem e os servem. Né? Porém, Shemot, Êxodo 20, o Criador diz que quem faz isso odeia
odeia, tem ódio contra o Criador, só que você tem uma escultura, não importa do que quer que seja, uma imagem de escultura, uma estátua na sua casa, mesmo que você não aceite o que eu estou a pregar, mas a Bíblia diz que você odeia o Criador. Você vai me dizer assim, não, mas eu não odeio a Deus, não. Então a imagem do São Jorge, São Expedito, da Maria, de Jesus, de José, eu não odeio Deus, não. Deus sabe a intenção do meu coração. Porém, a Bíblia diz que odeia. E aí? Porque o Criador diz que não é para fazer imagem, estátua, de nada. E aí? Quem vai prevalecer? É a palavra do Criador ou sua intenção, seu coraçãozinho? Ou você acha que no dia do juízo final vai haver escusas, desculpa? E que Deus vai respeitar a sua intenção? Se ele diz para não fazer, é para não fazer. Mas meu avô, minha avó, minha mãe faz. É um problema deles. A Bíblia diz em Ezequiel que um filho não responde pelos pecados do pai e da mãe, não, dos pais. Como tampouco os pais responderão pelos pecados dos filhos. A coisa é individual, gente. A coisa é individual. Meu povo de Israel, o profeta Rocheias falou Oséias, Rocheias diz, meu povo de Israel perece e morre por falta de conhecimento. Porém, a Bíblia diz em Havacuco 2,14, Abacuque, né? Havacuco. E é uma profecia que se refere ao Brasil, porque essa palavra de Abacuque 2,14, está na profecia de 25 de novembro de 1960, em Indianápolis, Lusiânia, né? Na cidade de Shreveport, onde o profeta William Branham foi lá e antes dele assumir a plataforma e o púlpito para pregar a pregação, conferências com Deus, houve uma língua estranha, uma profecia, o final da profecia, naquela interpretação dizia que na hora da meia-noite, Deus, o Senhor iria abrir os ouvidos do seu povo, nesse país, o Brasil, para quê? Para ouvir os sermões do Senhor, as pregações. E a glória de Deus estaria aqui no Brasil, nesta pátria, nesta nação. Porque essas pregações iriam vibrar e revibrar a nação inteira. E a glória de Deus estaria aqui no Brasil como as águas enchem os mares. Bem, isso é Abacuque 2,14. Ou então o profeta Abacuque, estava profetizando para o Brasil? Claro que sim. Mas eu achava que o Brasil não aparecia na Bíblia. Está lá em Abacuque. Toda a terra se encherá do conhecimento de Jeová, como as águas enchem os mares. Enche o mar, está escrito lá. Isso é Brasil. Ou como quando Paulo disse que em Coríntios capítulo 3, que a mensagem da cruz, a mensagem da cruz, o evangelho da cruz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo queria vir aqui na Espanha, né? Está lá no livro de Atos dos Apóstolos. A Espanha é a Península Ibérica, como também é Portugal. Mas desde 1872 a 1972, 100 anos, 70 mil iudim, judeus, fugindo, correndo da Santa Inquisição, o tribunal sacro da Igreja Romana, que queimava na fogueira. E por que estava matando judeus na Espanha e Portugal lá? Os reis lá, os Aragões aqui, o rei de Portugal também introduziu a Santa Inquisição. Por quê? Porque o iudim judeu renunciava à sua fé judia, judaica, e a partir de então confessava ser um cristão novo, era o nome que ele recebia ao ser batizado, ao negar a fé hebraica, que o catolicismo nunca gostou do hebreu, do judeu, do iudim, de Israel, nunca gostou. Eu já expliquei aqui que no ano
41, o imperador Cláudio, está escrito na Bíblia, está escrito em Atos 18:2, ele expulsou os judeus, os iudinhos da cidade de Roma. Até Áquila e Priscila foi embora. Passou a viajar com o Achali, o apóstolo Paulo. Era um decreto. E no ano 64 a 67, Paulo estava preso na cidade de Roma, cujo imperador era Nero. Muito provável que Paulo tenha morrido no ano 67. Né? E no ano 68, Nero morreu. 2 anos depois, no ano 70, Jerusalém foi destruída. E a cidade, o templo, né, pelo general romano Tito. E no ano 116, o imperador Adriano mudou o nome de Judéia para Palestina. Está aí até agora, ó, Palestina. Isso aí é obra do imperador romano Adriano. Ele mudou o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina. E o pior, ele construiu um templo para Júpiter, o maior dos deuses de Roma, o pai dos deuses romanos. Na Grécia, Zeus é o pai dos deuses gregos. Em Roma, Júpiter é o pai dos deuses romanos. E ele construiu nas ruínas da destruição do segundo templo, que o general romano Tito destruiu no ano 70, no ano 116, ele ergueu um templo a Júpiter Capitoliano. E mais, ele expulsou, agora ele mandou para fora, expulsou todos os hebreus, israelenses, iudins, judeus de Jerusalém, da Palestina. É claro que a igreja romana sobressaiu, né? Que já com a expulsão dos judeus em Atos 18, versículo 2, a religião romana tomou o nome cristão, pegou o cristianismo, né? Criou o cristianismo, e essa hoje é a religião oficial de Roma, e ela está chegando no fim. Ela está chegando no fim. O Papa Robert Francis Prevost, da cidade de Chicago, Illinois, Estados Unidos da América do Norte, o Papa Leão XIV, ele cancelou um título da Virgem Maria, Corredentora. E ele disse que agora quem salva a humanidade é só Jesus. É a imagem da besta. Se você tem dúvida, é um problema seu, eu não tenho. Porque há 70 anos atrás, em 19 de dezembro de 1954, William Branham, profeta do Kentucky, aquele era um profeta de Deus, ele disse, e eles vão levantar um papa dos Estados Unidos e depois eles vão trazer a imagem da besta. É o que estamos vendo hoje. Mas os judeus, os iudinhos, os hebreus, os israelenses voltou para Israel em 1948. Hoje tem 15 milhões de habitantes em Israel hoje, né? Uma boa parte é árabe, né? Mais ou menos 10 milhões iudinhos, judeus, né? Há quem diga que com as bombas dos Estados Unidos e o apoio de Donald Trump, esse holocausto, esse genocídio em Gaza, é para eliminar árabes, né? Porque se houver uma eleição, por exemplo, se todo mundo que vive ali na Palestina, Cisjordânia, Gaza, ou em Israel, tiver direito de votar, então os árabes vão reprovar Benjamin Netanyahu, como é que é o nome daquele que foi primeiro-ministro? Benjamin. Tem vários homens lá, de vários partidos. Então, eles dizem que estão eliminando os árabes, os palestinos, para o judeu ser a maioria ali. Tem um fator político aí por trás desse genocídio em Gaza. Isso aí não é à toa, não. Você viu que Trump disse que quer fazer, ele não desistiu ainda, de Gaza um resort, uma riviera, clubes, cassinos. Ele está até dando dinheiro para os árabes palestinos ir embora da Gaza. Né? Gaza e Israel é tudo junto, é como se fosse um bairro aqui em Goiânia, seria como o setor sul ali, o centro da cidade aqui em Goiânia, tudo misturado, tudo junto.
Você entende? Não? Fica de olho. Não? Ou então se desperta. Você está observando. Se você acreditar que o que eu estou a pregar é verdade, então se desperta. Senão, neutro também você não vai ficar, não. Neutro também, ninguém vai ficar neutro, não? Fala, Chibolete! Esse está em Juízes, capítulo 12, no tempo do juiz, o líder lá de Israel, Jefté, né? Os de Gileade vão em guerra contra os de Efraim, vai morrer 42 mil efraimitas, porque eles não dão conta de falar Chibolete, eles falam Cibolete no vale do Rio Jordão. Tentando escapar, eles eram capturados. E eles diziam, deixa-nos ir embora, não nos mate. Os de Gileade diziam assim, então fala Chibolete. Fala Chibolete. A Bíblia diz que os efraimitas não saía Chibolete. Saía era Cibolete. Aí eles morriam na hora. 42 mil homens, né? Com isso eu quero dizer que no Novo Testamento, na Bíblia, não tem Jesus com Kefa. Você fala Pedro, mas é Kefa. Não tem Jesus com Jacó e Tiago. Você fala Tiago, mas é Jacó. Não tem Jesus com Yehudá. Você fala Judas, é Yehudá. Não tem Jesus com Yehoanã. Você fala João, mas é Yehoanã. Não tem Jesus com Paulo, Shaul. Não tem, por que não tem? Fala Chibolete. Efraimita, né? Fala Chibolete. Não tem como um judeu pronunciar Jesus porque não tem o J. Desde criancinha, menininha, ao ser alfabetizado, eles não aprendem J. Não tem J. Tem J. J é latim, é uma letra latim, uma letra romana. Não dá para deixar de ser teimoso. Teimosa. E insistir com o que é errado. Não dá para parar com isso, não. Fala Chibolete. Efraimita, né? Com isso, eu estou querendo dizer que tem gente que não vai largar Jesus, não. O J, né? Não vai substituir pelo nome verdadeiro ou cancelar, abandonar o nome errado, o nome romano, latim. J, Jesus, o pai da letra J, é o embaixador Jean Jorge Tricino, do Papa Leão X. Não vai largar. Não vai querer pronunciar Yehoshua. Yod-He, Vav-He. Eu não posso fazer nada por ninguém. Nem por mim mesmo. Se eu creio, se eu crio é porque eu criei. Se eu criei porque eu criei, foi porque o Criador deu a emuná, né? Deu a confiança de crer, acreditar, de confiar nisso. É o antigo evangelho. Simplesmente é o antigo evangelho. Você vê, não tem como mudar. São 20. Examina, pesquisa se tem a letra J no hebraico. Não tem, são 22 letras. Por aí você vai ver que judeu, Kefa, nunca pregou Jesus. Paulo nunca pregou Jesus. Jacó, Yehoanã, Judá, Filipe, Bartolomeu. Nunca pregou Jesus porque não tem J, gente. Dá para parar de ser teimoso e teimosa? Mas tem gente que vai dizer assim, mesmo assim eu não largo Jesus. Eu não vou largar Jesus. Então que você morra na fé católica cristã romana. Que você morra na fé católica cristã romana, no cristianismo. Eu só posso dizer que aí não há salvação, não tem salvação aí. Essa é uma realidade. Que a emuná não é fé, é com a verdadeira confiança em Deus traz hoje, né? Isso regressa, isso está voltando, né? Ou você vai me dizer, eu amo Jesus. Então ame seu Jesus católico, seu Deus católico,
porque eu vou amar Yehoshua Mashiach, Adon Yehoshua Mashiach, Maranata! Maranata, ora vem, Adon! Yehoshua Mashiach, quem não ama Adon Yehoshua Mashiach é anátema, é maldito, não? Eu amarei, eu seguirei, eu pregarei Yehoshua Mashiach. Em hebraico. É isso que devemos pregar nesta hora, né? Eu tinha anotado aqui, eu estou procurando, mas deve estar aqui debaixo do computador, do notebook, né? Ainda uma palavra sobre esses 5 anos do acordo de paz eterna que Donald J. Trump assinou no Egito. Ali tinha mais de 20 países, né? Emmanuel Macron da França, Keir Starmer da Inglaterra, Reino Unido, acho que até a Giorgia Meloni da Itália estava lá, né? Sempre o ferro. Eu já expliquei isso aqui. Roma é o quarto império, né? De Daniel 2, as pernas de ferro. Antes tinha o ventre de cobre, de bronze, a Grécia, os peitos e braços de prata, os medos persas, a cabeça de ouro a Babilônia, mas hoje nós já devemos estar nos pés, nos 10 dedos da estátua misturado de barro e ferro. Eu já expliquei que o barro, a palavra brick, bricks, no inglês quer dizer tijolo. Tijolo vem da argila, do barro. E aí essa junção do B do Brasil, do R da Rússia, do I da Índia, aí você já tem BRIC, né? Do C da China e do S da África do Sul, BRICS, você tem o barro, as 5 mais poderosas nações da nova ordem mundial, o BRICS, né? Que quer criar uma moeda, quer derrubar o dólar. O dólar está do outro lado, com Estados Unidos, moeda forte, né? E de onde vem os Estados Unidos? Vem da Grã-Bretanha, da Inglaterra, do Reino Unido, da antiga Grã-Bretanha, que derrotou o Império Otomano. Derrotou o Império Otomano, bizantino, em Constantinopla, na Turquia. Hoje é a atual cidade de Istambul, porém vemos Recep Tayyip Erdogan, e o nome Erdogan também dá 666. Anthony Lincoln Blair dá 666. Tony Blair. Vicari Visfilidei, na coroa ou no trono do Papa, também dá 666. César, Nero, também era 666. Há tantos 666, né? 666, né? E Erdogan quer ressuscitar, levantar um califado. Ele está com 71 anos. Ele quer de novo um califado. E ele sabe que para ele ter esse califado, ele precisa de uma coisa. Ele precisava de 2. Uma ele já conseguiu, que é a Síria. Foi ele que apoiou Abu Mohamed Jolani, né? O atual presidente da Síria, Ahmed al-Shara, que criou a Al-Qaeda. Era um cortador de cabeça, gente. Discursou na ONU. Foi recebido na Casa Branca por Donald J. Trump, dos Estados Unidos da América do Norte. O Erdogan vai tentar. Ele vai tentar. Tentar o quê? Ele tem a Síria na mão. A Turquia tem a Síria na mão. Se ele tomasse Jerusalém, como ele quer enviar 2.000 soldados para casa, para começar uma força internacional, mas isso é desculpa. Na verdade, ele quer derrotar Israel. Ele quer Jerusalém. Se ele tomasse Jerusalém, ele ia tentar criar um califado. Virar um califa, né? Não sei se ele vai conseguir. Mas que virar um califa, virá. A Bíblia fala isso em Daniel 8:9.
Naum, capítulo 1, versículo 11, 3, 19, Miqueias 5, 5, o livro do profeta Isaías está repleto, que vai ser um assírio, a besta, o chifre pequeno. Você fala anticristo, eu falo anti-Machia. Será um assírio, será um homem que vai unificar, trazer uma unidade do Islã, do mundo muçulmano, com o Corão e tudo. A Bíblia diz, não sou eu. Ele vai se sentar no templo de Deus em Jerusalém. Então ele vai tomar Jerusalém. É a Bíblia que diz isso. 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. Se não é Erdogan, vai ser outro. E a Turquia está no norte, o Líbano está no norte. A Síria, a capital Damasco, está no norte. Isso aí vai acontecer, gente. É o que está a caminho. É o que está a caminho. Não tomou Jerusalém, cria uma união islâmica. E aí é 2 bilhões de muçulmanos na Terra, a maior religião do mundo. Se tomar Jerusalém, une o mundo islâmico e aí traz uma jihad, uma guerra santa contra o cristianismo. E o Islã vai derrotar, porque em Apocalipse 17 diz que a besta com seus 10 chifres, que é também os 10 dedos misturados de barro e ferro, ferro e barro. Olha o tanto que a profecia da Bíblia é boa e ajuda. O império do califa lá, otomano, islâmico, turco, o Islã, os muçulmanos derrotou o Império Romano. Em 1400 e tanto lá em Constantinopla. Porém, Roma está viva na forma de religião papal, religião de Roma, cristianismo. É a mãe das igrejas cristãs. Ela está viva. O Império Romano não. Mas onde você vê o Império Romano hoje? É o ferro. Daniel diz que o quarto reino, Daniel 2, interpretando, viu na visão, o sonho de Nabucodonosor interpretou, e Daniel, capítulo 7, porque o leão é a Babilônia, a mesma cabeça de ouro, o Nabucodonosor. O urso, o leão tinha asas de águia, as asas de águia foi cortado. O urso com 3 costelas na boca é os medos persas, o atual Irã. Na visão de Daniel 7, os 4 animais. Depois vem um leopardo com 4 cabeças, asas, tinha asas. Quando o leopardo é a Grécia. Ele é a Grécia, né? O leopardo é a Grécia. Quando Alexandre Magno, o Grande, morreu, 4 generais, 4 cabeças do leopardo, tomou o controle do mundo, porque Alexandre o Grande, com 33 anos, conquistou a terra. E ele não deixou o sucessor. Quem vai te suceder, Alexandre? Ele, o mais forte. Então, dividiu com Cassandro, Seleuco, Ptolomeu e Lisamíaco. E aí você vê o rei do norte lá, entre o Seleuco lá, Antíoco Epifanes, né, da Síria, que vai profanar no tempo dos Macabeus. Está aqui na Bíblia de Jerusalém. Aqui tem o livro Macabeus 1 e 2. Ele vai sacrificar porcos, né? Vai colocar a estátua de Zeus, o pai dos deuses gregos, a mesma abominação. Ainda não é a grande abominação da desolação, porque a grande abominação da desolação é a besta, o chifre pequeno se sentando dentro do Beit Tamigdash do 3º templo, que vai ser construído conforme a profecia de Paulo. E o antimachia, a besta vai se sentar, não só em Jerusalém, mas dentro do templo, e vai obrigar a adorar, e quem não adorar vai morrer. É a Bíblia que diz isso. Então, o antigo Epifânio colocou a estátua de Zeus no templo Macabeus. O Adriano colocou lá a estátua, lá o templo de Júpiter, o maior dos deuses romanos. Porém, agora, pela 3ª vez, não sei, do jeito que a Bíblia diz, não é uma estátua, mas é o homem do pecado, filho da perdição, o iníquo, o conselheiro de Belial, o próprio Belial, o próprio Satanás, em pele humana, em carne humana, encarnado,
se sentará no terceiro templo. E todo esse acordo de paz aí de Donald Trump, isso aí Donald Trump é um precursor da besta. Está preparando, eu vou explicar isso. Bem direitinho de acordo com a Bíblia. Por que ele está preparando essa plataforma e montando tudo? E ninguém está percebendo nada. E ele vem com um plano de 5 anos, quanto que a Bíblia fala que é um acordo de 7 anos. Eu vou explicar isso direitinho. Mas veja, Roma, o Império Romano morreu. Com Rômulo, né? No ano 400 e tanto, uma perna de ferro na Europa, na Itália. E no ano 1400 e tanto, com o Império Otomano, ali em Roma, no Ocidente, na Europa, foram os bárbaros, né, os germânicos, que derrotou o Império Romano. Mas Constantino era inteligente. Ele pega a outra perna de ferro, a perna de ferro é Roma, e ele leva lá para Constantinopla, que também tem 7 montanhas, sabia disso? Tem 7 montanhas hoje, cada montanha de Constantinopla, Istambul, na Turquia, tem uma mesquita. E ainda o Erdogan pegou a igreja de Santa Sofia, a primeira igreja cristã do cristianismo da terra, e transformou numa mesquita, onde os muçulmanos na Turquia rezam 5 vezes por dia a Allah, o Deus dos muçulmanos. Né? Era um museu, virou mesquita, porque o Erdogan, eu não sei se é ele, mas ele até quer que ele acredite, se for ele não vai nem fazer objeção de construir um terceiro templo, lá um Beit HaMikdash. Construindo, aquilo vai virar mesquita, gente. Terceiro templo está fadado a virar mesquita, porque a besta vai sentar aí dentro. A besta é o cavalo verdoso, no espanhol, o 4º cavalo. Esverdeado, isso é a cor da capa do Alcorão, de Mohammed, de Maomé. É inevitável, ninguém vai impedir essa profecia de se cumprir. Então, o Império Romano, as 2 pernas, morreu, né? Mas Roma está viva hoje na forma de religião católica romana, religião papal. E com o nome de Jesus, porque o Leão XIV diz que só Jesus salva, né? Não é a pregação dos batistas, dos metodistas, presbiterianos, da Assembleia de Deus, da Igreja do Véu, CCB, da Universal, da Mundial, da Internacional. Ele só não prega o nome em hebraico Yehoshua Mashiach, mas eles pregam Jesus. E por quê? Porque todas as igrejas são filhas da Igreja Católica Romana. Roma morreu ou não morreu? Morreu o Império. Mas a religião romana não. O Império Romano morreu. Porém a Bíblia fala que ainda ia restar 10 dedos, né, de barro e ferro. O barro é o BRICS, não há dúvida. E o ferro? O ferro é o que sobrou de Roma. Estados Unidos, Reino Unido, Inglaterra, Irlanda, Escócia. Todos esses países aí que o rei Charles III é rei. Ele é rei do Canadá, da Nova Zelândia, da Austrália. De muitas nações. Até aqui na Argentina, das Ilhas Malvinas. Isso aqui pertence ao Reino Unido, que é a antiga Grã-Bretanha, que é o resto que sobrou de Roma. Quem derrotou Roma, o Império Romano, na Turquia, em Constantinopla, não foi o Império Britânico. O Império Britânico derrotou o Império do Islã Otomano. Mas foi o Islã que derrotou o Império Otomano, do Islã turco, que derrotou o Império Romano. Derrotou Constantino IX, em 1400 e tanto, lá. Na atual Istambul, na Turquia, mas é a antiga Constantinopla. Né? Você me entende? Mas sobrou aí 5 dedos de ferro. Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália e Alemanha. Isso aí controla a OTAN, controla a União Europeia. Isso aí controla, os controladores. E agora temos o BRICS, porque a Bíblia diz em Daniel 7, o 4º animal tinha dentes de ferro, triturava tudo.
O Império Romano, de Júlio César, Diocleciano, Adriano, Otávio, Cláudio, César Augusto, Nero. Esse aí era o ferro, o quarto animal com dente de ferro. Roma. E o que ocorre? Diz que depois desse quarto animal, na cabeça dele sobe 10 chifres, que são os 10 dedos. Barro e ferro estão aqui agora, é profético. Quando William Branham era vivo, houve um encontro entre Nikita Khrushchev, da União Soviética, e Eisenhower, o presidente americano. E o nome de um significava ferro e o nome do outro significava barro. Khrushchev em russo, Eisenhower em inglês, ferro e barro. Mombrano viu isso, mas hoje a coisa é mais real, é mais nítida, é mais clara do que os dias de William Branham. Hoje é 5 dedos de barro, BRICS. No inglês, vai examinar, quer dizer tijolo, barro, argila. Você tem dúvida? Eu não tenho. É 5 dedos de barro de um lado, do jeito que a Bíblia diz. 5 dedos de ferro do outro lado. Agora eu entro em Apocalipse 17, o que a Bíblia diz. É isso aqui que eu quero que você entenda. A Bíblia diz que esses 10 dedos de barro e de ferro, esses 10 chifres que o profeta Daniel viu subir na cabeça do quarto animal com dentes de ferro, garras de bronze, ele triturava tudo, destruía tudo, como César, o Império Romano, que trouxe a crucificação nas cruzes, matava, destruía tudo, Roma despedaçava, triturava, ferro, era ferro. O que sobrava, calcava, pisava com as suas garras de bronze. Leia Daniel 7. E depois desse quarto animal que vem, o Daniel diz que viu 10 chifres subir na cabeça desse quarto animal que é Roma, o Império Romano, dos Césares. Porém, Daniel fala no capítulo 2, também está no capítulo 7, esses 10 chifres são os 10 dedos da estátua que o rei Nabucodonosor sonhou e disse: eu vou matar todos os sábios da Babilônia, adivinhos. Se vocês não me disser o que eu sonhei, ainda tem que me dar a interpretação. Os sábios da Babilônia disseram: rei Nabucodonosor, nunca foi cobrado de um ser mortal, tal tarefa. Conte-nos o sonho e nós lhe daremos a interpretação. Nabucodonosor disse assim: não, vocês querem me enganar, não? Vocês querem me enganar? Não. Vocês terão que dizer o que eu sonhei. É diferente do sonho do faraó no Egito, né, que sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Ele contou o sonho. E José, na prisão, foi lá e interpretou 7 anos de bonança, prosperidade, 7 anos de vaca magra, de seca, de fome, né? Vamos cuidar desses 7 anos. Primeiro, o faraó contou o sonho. O rei Nabucodonosor, a cabeça de ouro. O leão, o primeiro animal de Daniel 7 com asas de águia. Porém, a Bíblia diz que as asas de águia foram cortadas. O leão, o rei Nabucodonosor, deu uma tarefa impossível ao homem. Conte-me meu sonho e me dê a interpretação, ou eu mato todo mundo. Foi quando trouxeram o profeta Daniel. E o Nabucodonosor perguntou: você pode dizer meu sonho interpretando? Você pode interpretar esse mistério, dizer esse mistério? Daniel disse: eu não, eu sou humano mortal. Mas há um Criador, um Jeová, Criador, único Deus no céu, que conhece os segredos. Se ele quiser me revelar, então eu lhe direi seu sonho e darei a interpretação. Ora, não foi o que Jeová deu ao profeta Daniel? Não foi a interpretação? Daniel não virou governante, como José interpretou o sonho do faraó, virou governador no Egito. Daniel virou uma espécie de primeiro-ministro na Babilônia. E ainda foi governador, primeiro-ministro na Pérsia, com Dario, né? O rei Dario. Está tudo aí, escrito aí, e esse sonho, ele vai se cumprir agora, porque a pedra que vem da eternidade,
Ou é o Iatras, três Iatras que está vindo? Essa é a pedra que está vindo da eternidade? Para mim não é não. Porque quando a Bíblia fala pedra, é uma tipologia, uma figura. A Bíblia diz que Yahushua Mashiach está aí na carta de Paulo aos Tessalonicenses, descerá dos céus com chamas de vingança contra os rebeldes, contra aqueles que não praticam a palavra de Deus. É a Bíblia que diz isso aí, é só você ler. Em Tessalonicenses, a sua vinda, a vinda de Yahushua Mashiach, não é para misericórdia, não é para salvar. Dessa vez ele vem para destruir os incrédulos, os ímpios, os maus, né? Então tá aí a pista, né? 10 dedos da estátua, barro e ferro, ferro e barro, 10 chifres. E aí Apocalipse 17 diz que esses 10 chifres darão, isso aqui eu quero que você entenda, os 10 chifres darão o poder à besta, quando a besta aparecer. Porém, a besta só vai aparecer quando construir o terceiro templo, porque ela colocará a abominação da desolação em cima da nave do templo, Daniel 9:27. Ela não apareceu ainda. Está aí, eu não tenho dúvida que a besta já está aí, o chifre pequeno, o anti-Mashiach. Já está aí, já. Só que não deu a cara, só vai dar a cara, só vai aparecer na linguagem do apóstolo acharia Paulo, quando aquele que o retém for removido do meio. Quem é que detém? A manifestação do iníquo, do filho da perdição, do adversário, do homem do pecado. A Bíblia diz que quem está detendo, é o Ruach HaKodesh, é o Espírito Santo, que vai sair da terra junto com a noiva da palavra original no arrebatamento. Quando a noiva subir, Satanás desce. Quando a noiva da palavra original, a noiva de Yahushua Mashiach, não é a noiva de Cristo Jesus, não é a noiva de Jesus Cristo que vai subir, é a noiva da palavra original de Yahushua Mashiach. Quando ela subir, leia Apocalipse 12, o diabo desce. Ai de vós, que habitais na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Ou seja, só vai lhe restar 3 anos e meio. Porque o pacto é de 7 anos. Mas o Donald Trump fez um pacto de 5 anos. Até 2030, né? Havia 20 nações. Assinou a Turquia, assinou o Egito, assinou a Arábia Saudita, assinou o Catar, assinou o Bahrein. O pacto do Donald Trump aí, a aliança que ele fez, não é os acordos de Abraão, não. Esse aí é para reconstruir Gaza, para devolver os reféns que já foi devolvido, para desarmar o Hamas, para trazer Anthony Lincoln Blair. Aí ele vem na segunda fase. E se você transformar o nome Anthony Lincoln Blair, que é o Tony Blair, em letras hebraicas, por exemplo, o Vav é o número 6. Você calculando ali, o nome Anthony Lincoln Blair, Tony Blair, dá 666. Esse escocês, que já foi primeiro-ministro do Reino Unido, no tempo do presidente George Bush, a qual 1 milhão de iraquianos morreu, porque Tony Blair, primeiro-ministro do Reino Unido, se juntou com George Bush para derrubar Saddam Hussein. O resultado foi 1 milhão de mortos no Iraque, né? Ele está voltando, e quem está trazendo ele? Quem está trazendo é Donald J. Trump. É Trump que diz, já está aí nos acordos, não é de Abraão, é do Egito aí com o mundo árabe, que envolve Jerusalém, envolve Gaza, reconstrução de Gaza, envolve uma força internacional de exército, de soldados, envolve a recuperação, envolve recriar Gaza em cidades inteligentes, e pode envolver uma coisa que está em segredo, a construção do terceiro templo.
É claro que não vão falar, porque se falar, acorda o povo. E a coisa não é para acordar ninguém, é para continuar dormindo. Você pode chamar de maçom, Illuminati, mensagem subliminar, cristianismo. Chame do que você quiser chamar. A coisa está vindo. E vem em segredo. A Bíblia diz, Daniel 9:27, ele fará um acordo com muitos por uma semana, 7 dias, cada dia, como as 70 semanas, Daniel, foram 490 anos, porque 70 semanas dá 490 dias, foi 490 anos, e aí tem aqueles períodos lá, dividido em 3 períodos, né? O tempo lá do Artaxerxes, Zorobabel, Neemias, Esdras, né? A reconstrução do templo. Isso já começa lá. Daniel fala dessas 70 semanas. Eu só sei que só resta 3 anos e meio. Porque até o Mashiach vir, era 62 semanas, Daniel 9:26. Porém, Mashiach pregou 3 anos e meio, ou seja, ele cumpriu a primeira parte da semana de número 70, a 70ª semana. E é por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 11 que os 2 profetas, as 2 testemunhas, Eliahu e Moshe, Elias e Moisés, vai pregar 3 anos e meio. É o que resta para Israel. Porém, a besta, olha o tanto que a coisa é incrível, é formidável. E só quem tiver a inteligência dada pelo Criador, por Deus, é que vai entender, gente. Daniel capítulo 12, versículo 10, 11 e 12 diz que os maldosos, quem pratica o mal, a impiedade, não vai entender nada. Porém, os sábios entenderão. Serão alvejados, purificados, branqueados, alvejados. Nesta hora, a Bíblia diz, só os sábios entenderão. Leia na Bíblia. Quem pratica o mal, a iniquidade, quer você saber o certo e fazer o errado, não quer abandonar o eu, você não vai entender nada, absolutamente nada, porque a coisa é formidável, de um jeito, né? Você vê, a besta está aqui, nesta hora, a besta já está aqui no mundo, porém não dá, cara. É como a revista Economist, né? Ainda do ano 2025, você vê o Donald Trump na capa da revista, mas por trás você vê 2 olhos, ou seja, está trabalhando para alguém que está por trás de tudo, ou seja, Donald Trump é marionete, né? É um fantoche de alguém que comanda tudo. E não pode dar as caras mesmo. Só vai poder dar as caras, mostrar quem é, de acordo com o apóstolo Achalia Paulo, porque Paulo diz assim, e então se revelará o iníquo, o homem do pecado, o adversário, o filho da perdição, quando aquele que o retém for removido do meio. Eu já expliquei aqui que o que retém, o que está detendo a manifestação da besta, é ainda a presença do Ruach HaKodesh, que veio no dia de Pentecostes, o Espírito Santo. E o Espírito e a noiva vão dar adeus a esse mundo. Vão embora da terra, no dia do arrebatamento. Mas aí é como uma gangorra. Enquanto o Espírito e a noiva sobem, o diabo desce. E ai dos que habitam na terra e no mar. Está aqui? Claro que está. Vai mostrar a cara, o rosto, a face? Claro que não. Só quando construir o 3º templo. Porém, para construir o 3º templo, a Bíblia fala que tem que ter um acordo. E é de quantos dias? 7 anos, 7 dias. E agora vem um acordo de 5 anos, mas presta atenção, gente. A besta não precisa de 5 anos, não. Para mudar o Oriente Médio, para fazer as coisas ocorrer lá dentro, é preciso só de 3 anos e meio. Ainda de 5 anos. Se fosse um plano um pacto de 3 anos e meio já era perigoso. De 5 ainda sobra 1 ano e meio. Porque a Bíblia diz que o acordo será quebrado quando completar 3 anos e meio, na metade. E aí depois o que resta? Resta mais 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação. Isso aí não depende da besta. Isso aí é o Criador que marcou.
porque exatamente nesses últimos 3 anos e meio é o tempo que o profeta Eliahu e Moshe aparecem. Mas eles só podem aparecer quando tiver o terceiro templo. Moisés, Elias, Moshe e Eliahu só pode aparecer quando a besta se sentar no terceiro templo, no Beit HaMikdash. É a Bíblia que diz isso, não sou eu. Para o rapto, arrebatamento acontecer, basta construir o terceiro templo. Esse é o sinal do arrebatamento. Porém, para Moisés e Elias, Moshe e Eliahu vir, tem que ter terceiro templo. Lê Apocalipse 11, fala das 2 testemunhas. Foi dado um caniço, uma cana. Vai, mede o templo. Na cidade santa de Jerusalém, mede o templo. Porém, não meças, não é para medir o átrio exterior. Foi dado aos gentios, às nações, e eles pisarão na cidade santa de Jerusalém, por 3 anos, 42 meses. Como é esse templo? Ele vai vir com 3 partes? Santo do Santo, lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, a panela de ouro com maná que não apodrecia, a vara de Arão, no terceiro compartimento, que reverdecia os rolos do livro da Torá de Moisés. E o segundo lugar tinha a mesa, o altar de bronze, onde era sacrificado os animais, 12 pães da proposição, não? E o terceiro lugar, o átrio exterior. Porém, a Bíblia diz aqui, Apocalipse 11, não é para medir o átrio exterior. Essa parte do templo foi dada, estou citando Bíblia, pregando Bíblia, pode ler Apocalipse 11, foi dada aos gentios, às nações, que calcarão, pisarão Jerusalém, por 42 meses, 3 anos e meio. Ou então pode vir um templo com 2 compartimentos e faltar o terceiro compartimento. Bem, a Bíblia diz que não houve medição da terceira parte lá, né? E é isso que está vindo, porque lá tem a mesquita de Al-Aqsa de um lado, tem o domo da rocha do outro lado, tem o domo dos espíritos no meio, tem espaço ali para construir um terceiro templo? Claro que tem, talvez não nas dimensões que o povo de Israel, o judeu, quer. Porque os muçulmanos adoram na sexta-feira, os judeus vão adorar no sábado, no Shabat, né? Eu não sei, alguma coisa, tem um desenho, um design, um projeto, uma engenharia para aquilo ali, gente. Aquilo ali é a última coisa que está faltando. Para o arrebatamento acontecer e para o evangelho voltar com os 2 profetas, 2 testemunhos de Apocalipse 11, para os 144 mil remanescentes de Israel. E é o que está a caminho. Agora entenda, olha o tanto que a Bíblia precisa. Os 10 chifres, em 1 hora, darão o poder à besta. Então, esses 10 chifres prepara tudo. Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, Alemanha. Eles aqui preparam tudo. Eles estão preparando tudo. O barro e o ferro. Eles vão entregar o poder a um homem. É a Bíblia que diz isso. Ele vai receber o poder em 1 hora. Vai estar tudo prontinho. O terceiro templo. As moedas digitais. As criptomoedas. Quem sabe a IA. Vai estar prontinha, porque ela vai ser ligada, vai tomar consciência, vai ser ligada em 2027, né? Deixa ela ser ligada para você ver se a liberdade não vai embora. Quando os homens vão perder a liberdade. Quando os humanoides, os robôs, vão estar dentro das casas, vai estar ao seu lado, câmeras, em robô, humanoide, eu sei, eles vão fazer cirurgia, cortar cabelo, construir casas, carros, vão fazer de tudo, você não vai nem precisar trabalhar.
Você só vai precisar receber a marca. E eles mesmos vão te pagar para não fazer nada. Contudo, você vai perder a liberdade. Aí você vai lembrar, hoje não estamos em 2025, você vai lembrar, nós éramos felizes. Mesmo com pouco dinheiro, com pouca comida. Podíamos ir e vir, não estávamos sob vigilância total, controle total, absoluto. Através de drones, robôs, satélites, ninguém escapará. Ninguém escapará. É isso que está vindo ali na frente, gente. E talvez a coisa já começou. Eu estou dizendo o tempo a contar, o tempo a contar do tempo. E agora não tem mais jeito de retroagir também e voltar atrás. Ou você se prepara para o rápido arrebatamento, para sair desse mundo da terra, porque é a única salvação. E no caso aí só vai subir homens kadosh. Só vai subir mulheres kadosh, mulheres, homens que usam túnica, vestido, mulheres que usam túnica, vestido, que não cortam os cabelos. Eu não estou falando de pintura, isso é pecado, batom, esmalte, maquiagem, pintar cabelo, cortar cabelo. Isso aí é pecado. Hoje a palavra original diz que uma mulher tem que usar o véu. O homem e a mulher tem que usar a túnica. Hoje a palavra original exige mais ainda. Só os kadosh. Kadosh aí é latim, é os santos, né? Mas é os purificados. Só eles vão subir no arrebatamento. Então, não é questão de ter dinheiro, de ter carro, poder viajar de avião. Não é isso. Às vezes quem não tem dinheiro é quem vai subir. Porque quem vai subir é quem for kadosh. Quem abandonou a incredulidade, quem abandonou o mundo. Quem não pratica iniquidade. Iniquidade é saber o certo e fazer o errado. Quem abandonou a sujeira, a impureza, a imoralidade, a devassidão. E aí eu prego doutrina aqui que vou fazer agora 3 anos e 5 meses, ninguém crê. A Bíblia condena as uniões ilegítimas. O matrimônio é um homem virgem casando com uma mulher virgem. Se não tem esses requisitos, também não vai num arrebatamento, não, vai ficar aqui. O reinado da besta. De 42 meses, 3 anos e meio, que os 10 chifres, os 10 dedos dos pés da estátua do rei Nabucodonosor, o barro, o ferro e o barro, está preparando, hein? Vai haver uma surpresa. Leia na Bíblia. Eles vão entregar a coisa montada, completa. Tudo montadinho, completo, já funcionando para a besta. Em 1 hora, 60 minutos darão poder à besta. Leia a Bíblia. Depois do 4º reino, as pernas de ferro, ou o 4º animal com dentes de ferro, sobe 10 chifres. E o que Daniel vê mais? Daniel diz assim que vê um 11º chifre subir. E ele é pequeno, mas ele tem olhos e boca. E aí os 10 chifres darão poder a esse chifre pequeno. E o que ele fará? Lê Apocalipse 17, ele vai lá no Vaticano, vai comer a carne da igreja católica lá do Vaticano, que é um país. Vai torná-la nua, desolada. Quando fala comer carne, é porque o ouro da terra pertence a Roma, ao Vaticano. Ela não tem um banco do Vaticano, a besta vai tomar aquilo tudo lá. A Bíblia diz que vai comer as carnes, torná-la nua, desolada, que essa coisa vem do Islã, da religião muçulmana, que não se cruza com o cristianismo. Vai dar numa jihad. O Islã chama de guerra santa. Eles já não são maioria, já não são milhões na Europa, na Alemanha, na França, na Itália. Eles já não são milhões nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já não tem um prefeito muçulmano. Zohar Mandami em Nova York, a maior cidade dos Estados Unidos, não está em alta. O que é isso? Tudo mostrando que aí vem um cavalo verdoso no espanhol, ou esverdeado. O 4º cavalo, o último cavalo que está faltando aparecer. Porém, a Bíblia diz que o cavaleiro, ou montador, chama-se Morte. E o Sheol, o inferno, o Sheol o acompanha. E ele vai matar 25%, 1/4 da humanidade com espada, fome, peste. Feras da terra, é o que está vindo aí. Queimará
a grande prostituta com fogo. Lê Apocalipse 17. Como que a besta vem da Igreja Católica, se a Bíblia diz que a besta e os 10 chifres queimarão a grande prostituta, a cidade de 7 colinas com fogo? Me diga, como que vem? Como que a besta vai ser um papa? Me explica aí, seguidor de William Branham, ou adventista de L. Goldwhite. Me explica, como que a besta vai ser um papa se a Bíblia diz que a besta e os 10 chifres vão queimar a cidade de 7 colinas, o Vaticano, a Igreja Católica Romana, a grande prostituta com fogo? Me explica. Não está claro, não? Você quer a coisa mais clara do que eu estou a explicar, e eu volto para o meu tema para encerrar a pregação. Ninguém vai ficar neutro. Ninguém ficará neutro. A Bíblia diz que quando Jacó e Esaú estavam dentro da barriga do ventre de Rebeca, os dois brigavam lá. Estavam brigando dentro do ventre, e ela foi orar ao Criador Jeová, o que esses dois meninos dentro da minha barriga, esses dois bebês brigando. E o Criador respondeu: aí tem 2 nações, o mais velho, o maior, servirá o menor. E Paulo fala em Romanos 8, antes de Jacó e Esaú nascer, e os dois não tinham feito nem o bem, nem o mal, e não tinha nem nascido, eu já amava Jacó e aborrecia, odiava Esaú. Agora, tenta mudar a mente do Criador, porque ele é presciente, ele conhece o fim antes de haver início. Em Deus não existe passado e futuro, é tudo hoje, agora. Ele, Deus, o Criador e Jeová, e Mashiach também é assim, porque há um só Deus. O Pai e o Filho, eu e o Pai somos um, somos é plural, mas é um único Deus. Mashiach também é atemporal, que quando você lê Colossenses 1:16, a Bíblia diz que o primogênito, o Mashiach, foi que criou o tempo, as coisas invisíveis e visíveis, tudo que existe. Ora, se ele criou o tempo às 24 horas, 7 dias na semana, 12 meses, formando um ano e os anos, então ele é antes do tempo. Mesmo Mashiach e Yehoshua é atemporal, é antes do tempo, porque todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Mesmo tempo, mesmas dimensões, primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão, até os anjos foram criados por Yehoshua, o Filho. A Bíblia não diz em Hebreus 1, todos os anjos de Deus o adorem. Você tem dificuldade para adorar Mashiach, Yehoshua, o Filho? Pois está escrito, Jeová disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Qual dos querubins, serafim, ou arcanjo, ou anjos? O Criador, Deus e Pai, disse isso a nenhum. Só seu Filho. E o Filho existe antes do tempo, é atemporal. Existe desde a eternidade, antes da fundação do mundo. E está escrito que todos os anjos o adorem. É por isso que quando Cornélio ajoelhou perante Kefa, que você chama de Pedro, Kefa disse, levanta-te, Cornélio, não me adore, eu sou um homem como você. É por isso que quando Yehoanan, que você chama de João, em Apocalipse 21, ajoelhou diante do anjo, o anjo disse a Yehoanan, que você chama de João, levanta-te, não me adore, adore somente a Deus. Pois o testemunho de Yehoshua Mashiach é espírito de profecia, ou seja, o anjo, o Malá, né, o mensageiro, proibiu Yehoanan o adorar. Mas quando mulheres, homens, ajoelhavam diante de Yehoshua Mashiach, o Filho, ele não mandava levantar, não. Ele deixava adorar. Porque ele é o Filho do Criador, ele também é Deus. Eu e o Pai somos um, para que mandar levantar? Pedro mandou, Kefa mandou levantar, o Malá, o mensageiro lá, que se chama de anjo, ângelos em grego, né? Mandou Yehoanan, que se chama de João, levantar, não me adore. Mas Mashiach Yehoshua não faz isso, não. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, o nome de Yehoshua Mashiach
do Filho, que foi obediente, se humilhou, se tornou servo, escravo, foi obediente a Deus Pai Criador Jeová até a morte, e morte de cruz, pelo que Jeová, único Deus e Pai, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra, para que o nome de Yehoshua, aí é Filipenses 2:10, para que o nome de Yehoshua Mashiach se dobre todo o joelho no céu, na terra, e debaixo da terra. Se é na terra, é o joelho dos homens e mulheres. Para que essa dificuldade de dizer, eu adoro o Pai, mas não adoro o Filho? Que dificuldade é essa se Mashiach diz, eu e o Pai somos um, o Pai vive dentro do Filho, e a Bíblia diz, todo o joelho se dobrará perante o nome Yehoshua Mashiach, e confessará que Yehoshua Mashiach é Adon. Adon quer dizer, é latim, Lord no inglês, Senhor no português, Kyrios no grego. Ele é Adon. Confessarão que ele é Adon, para a glória de Deus o Pai. É o que está escrito na Bíblia, gente. Que dificuldade é essa que você tem? Ninguém ficará neutro. Não tem como. O Criador Jeová não fica neutro. Ele já amava Jacob no ventre da mãe dele, Rebeca, né? E tendo, não sei se era pontapé ou soco, eu sei que eles estavam brigando dentro da barriga da mãe. Não combinava. Nunca irá combinar a emuná, que é confiar em Jeová, com a dúvida. Esaú era dúvida. Jeová é o único Deus, Criador e Pai, e Jacob confiava no Criador. Jacob podia ter erros, mas ele confiava, ele tinha emuná. Devemos ter confiança no Criador nesta hora, porque o Criador é capaz de amar alguém antes de nascer. Antes de nascer de mulher. Como também ele é capaz de aborrecer alguém antes de nascer, sem ter feito o bem e o mal. Por quê? Porque ele é presciente. Ele pode predestinar. Ele já conhece seus filhos antes da fundação do mundo. Os nomes dos filhos do Criador e filhas do Criador já estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então não tem como apagar. O dos eleitos, não. Não tem como apagar o nome dos eleitos. Agora preste atenção, porque o que eu estou a pregar é uma realidade. Ninguém ficará neutro. Em cima do muro. Ou você ama a palavra de Deus, ou você vai dizer, não, estou em cima do muro, eu ainda não tomei minha decisão. Como que você não tomou sua decisão se Deus conhece, e Jeová conhece o fim antes de haver o início, ele já sabe o que você ia decidir, gente. Ninguém pega o Criador de surpresa, ninguém surpreende o Criador. Ele já sabe, o William Brandt dizia, ele já sabia quantas vezes uma mosca iria piscar. Mashiach não disse que o Pai, Deus e Jeová, o Pai, sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça? Você acha que você vai surpreender o Criador? Jamais. Eu amei a Jacob antes de nascer, antes dele fazer o bem e o mal, mas eu também odeio, aborreço a Esaú. Antes de Esaú nascer, fazer bem e o mal, porque ele é Criador. Ele que criou o tempo, ele conhece todas as coisas. Ninguém vai surpreender a ele. Portanto, ninguém vai ficar em cima do muro. E saiba que por causa do pecado lá do Éden, de Eva e Adão e Eva, por esse pecado aí você não se perde, não. Porque Joana Batista no Rio Jordão diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, o pecado original. O preço foi pago. O que era o pecado original? Uma virgem. Uma virgem foi deflorada. Isha, Eva, a mulher, foi seduzida pela serpente. Engravidou-se, não do diabo, Satanás, mas ela se engravidou de um animal, a serpente. Que Caim não era totalmente humano, não. Ele era meio humano e meio animal. Me prova isso. Está lá em Gênesis, Bereshit 3,15.
Eu vou colocar inimizade, serpente, entre você e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, quem falou que, que existe a semente da serpente, e é um animal, viu? Foi o Criador. Além do mais, leia Isaías, capítulo 1, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlata, como carmesim. O pecado não é azul, não é preto, não é negro. Pecado é vermelho, é da cor de sangue. Por quê? Porque Paulo fala que estou zeloso, me suporte um pouco na minha loucura. Como a serpente seduziu e enganou lá a virgem Eva, não? Eu estou zeloso para que vocês não sejam seduzidos, como a virgem Eva. E todo mundo sabe que quando uma virgem perde a virgindade, rompe o quê? Sangue. Por isso que o pecado, a cor do pecado é vermelho. O primeiro pecado foi sangue. Uma virgem deflorada no jardim do Éden. A única maneira do pecado sair do mundo, da terra, seria o próprio Criador criar o antídoto. Você sabe que quando um cascavel, um urutu cruzeiro, uma jararaca mortífera pica alguém, essa pessoa vai morrer, a menos que leve ao hospital e tome o soro antiofídico, que é feito aqui no Butantã, ou seja, do próprio veneno da cobra. Do próprio veneno da cobra se faz o soro antiofídico injetado nos cavalos. Aquilo vira soro. Ou seja, veja, o pecado no Éden era uma virgem, vermelho como carmesim é os pecados. Sangue rompeu no Éden. A única maneira do pecado sair do mundo da terra seria o próprio Deus vir à terra como ele veio. E mais, tinha que nascer de uma virgem. E nasceu de uma virgem. E depois derramar, pagar o preço para tirar o pecado do mundo. Ou seja, aquele que nasceu de uma mulher virgem derramou seu sangue na cruz. Mas quando o sangue caía lá na cruz, e caía na terra, banhava ali o pé da cruz, o solo da terra, aquilo era Gênesis, Bereshit 3,15. E você lhe ferirá o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Ou seja, Deus deu uma solução, Jeová, o Criador, deu uma solução para retirar o pecado do mundo. O próprio Deus veio ao mundo na forma de filho. Nascido de mulher, como disse Paulo, mas de uma virgem, tinha que ser de uma virgem. Para pagar o preço foi alto. O que a mulher Eva fez no jardim não foi nenhuma coisa bonita, não. Comer maçã? Quem disse que maçã abre os olhos? Se maçã abrisse os olhos e fizesse a mulher correr para o mato, o homem correr para o mato para usar, igual eles fizeram lá, das folhas de figueira, para cobrir lá os peitos, os genitais, as nádegas, as coxas, as pernas. Se maçã fizesse isso, eu não iria pregar, ia comprar um caminhão de maçã. Ia jogar maçã os outros, parar o caminhão, pega a maçã. Mas você acha que alguém, depois de comer uma fruta maçã, vai usar vestido? Vai abandonar o biquíni, uma desgraça. O baby doll, uma desgraça. O short, uma desgraça. A calça comprida, uma desgraça. As mulheres vão abandonar a calça comprida, uma desgraça. O maiô, uma desgraça. Essas roupas decotadas mostrando uma grande porcentagem dos seios, dos peitos, uma desgraça. Não, maçã não faz isso, não. Eu acredito que a Bíblia é capaz de colocar vestido, túnica em um homem, a Bíblia, e em uma mulher. Mas maçã, não tem nada na Bíblia dizendo que maçã faz o homem ter vergonha na cara e a mulher ter vergonha na cara. Não vejo isso, não. Agora, Deus, a palavra de Deus, o próprio Criador, é capaz de colocar vergonha na cara do homem e de uma mulher. Porque o Criador andou pelo jardim do Éden procurando Adão. E Adão, onde você está, Adão? É a palavra de Deus, Adão, cadê você? O homem disse: eu ouvi a tua voz pelo jardim, temi, por isso me escondi. Comeste do fruto proibido que eu disse para não comer. O
O fruto proibido era o sexo. Hoje está legalizado. Um homem virgem casa com uma mulher virgem, se ele pratica relações sexuais, isso não é pecado. Debaixo de um santo matrimônio. Porém, o que Eva fez no jardim do Éden com a serpente, aquilo era um adultério, a mesma coisa hoje. Porque os homens não guardam a pureza, a virgindade, nem as mulheres. Aí você vai fazer sexo, mas Deus vê isso como fornicação e como adultério. Deus não vê de outra forma. A única maneira de Deus não ver um homem ir cruzar com uma mulher, ter relações íntimas com uma mulher, e Deus não vê isso aí como ato de prostituição, de fornicação, como ato de adultério, seria o homem virgem casando com uma mulher virgem debaixo de um santo matrimônio. Do contrário, Deus vê isso aí como pecado. E a Bíblia diz que adúlteros e fornicários estão fora do reino de Deus e não entrarão na cidade santa. E no mundo de hoje, de ficantes, de homens que pegam mulher, mulher que pegam homem, de prostituição, de adultério, dessa coisa podre, outra coisa não pode vir à terra, a não ser o juízo de Deus. Está na hora do juízo de Deus cair. Aí é fogo, né? E dessa vez não é com água, porque a terra tem que ser purificada para o reinado de 1000 anos. É a Bíblia que diz em Malaquias 3, né? Os justos voltarão ao mundo depois da ressurreição, depois do arrebatamento, e com as solas dos pés vão pisar nas cinzas dos ímpios. Todo aquele que pratica o pecado, não abandonou o pecado, não quis nascer de novo, se converter, vai virar cinzas. Poeira atômica, porque essas bombas atômicas vão explodir, mas não vai destruir o planeta. O Criador não vai permitir. Então eu estou encerrando. Não adianta, você não vai ficar neutro, eu estou pregando a verdade. Mas eu creio que minhas boas obras me salvarão. Eu dou comida para quem tem fome, eu dou roupa para quem está nu, eu dou água para quem tem sede. Eu pego do meu salário, você diz, do meu dinheiro e dou para os pobres, Mas cadê a emuná? Você não sabe que as obras sem a confiança, eu vou falar fé porque fé é latim. A verdade no hebraico é emuná, confiar no Criador. Suas obras sem servir o Criador, sem confiar no Criador, sem a emuná. Suas obras é morta. Temos que ter as obras, mas também temos que ter a emuná. Confiar e servir o Criador. Aí suas obras vão valer alguma coisa. Do contrário, então todo aquele que segue Allan Kardec, espírita ou budista, né? Que dá até a roupa do corpo, anda descalço. Do contrário, eles vão para o céu. E vai para o céu só porque fez boas obras? Não. É preciso confiar no Criador, servir o Criador. Eu estou encerrando a minha pregação, a última palavra aqui. Pilatos estava ali com Yehoshua Mashiach e Barrabás. E ele disse ao povo judeu: quem vocês escolhem? A Yehoshua, chamado Mashiach, o rei dos Yehudins, o rei dos judeus, o rei de Israel, ou Barrabás? Você vai me dizer assim: eu não escolhi nem Barrabás e nem Yehoshua. Eu não estava lá? Ok. Mas hoje você está aqui. E você ouve minha pregação. Ou você vem para o nome Yehoshua Mashiach, o hebraico não tem a letra J, e ama a Deus, a palavra de Deus, a palavra original. Ou então você escolhe Jesus, né? O nome romano, latim. E continua bêbado do cálice da grande prostituta da Igreja Católica Romana, que inventou o nome de Jesus. O pai da letra J é o embaixador da Igreja Romana, Jean-Georges Tricino, lá no ano 1524. E quem segue Jesus como Papa Leão XIV quer que só Jesus salve, isso aí é cálice da grande prostituta, isso aí é bebê do cálice da doutrina católica romana, do idioma latim. Temos que voltar aos hebreus, aos Yehudins, a fé dos israelitas, é a Bíblia que diz isso. Se não voltarmos, estamos perdidos. Olha que o Criador Yehová
seu Filho Yehoshua Mashiach, o Salvador, o Mediador, possa abençoar esta palavra, essa pregação nesta hora. Amém.